Isso, eu vou compartilhar a tela aqui sobre os nossos convidados. Então, os nossos convidados que vão falar sobre estágio hoje. Nossa primeira convidada é a Iris de Souza Oliveira. Ela tem 24 anos, é de Bragança Paulista, São Paulo. Está no 12º período de Engenharia de Alimentos. Ela é egressa da Conceia Júnior e ex-membro do NEMIA e do NETEC, núcleos aqui da UFLA. E atualmente ela é estagiária de qualidade na Carrefour Brasil. Nossa segunda convidada é Isabela de Almeida Grupo. Ela tem 23 anos, é de Amparo, São Paulo, está no 9º período de Engenharia de Alimentos e é egressa da Conceia Júnior também e ex-membro do Núcleo de Estudos em Engenharia de Bioprocessos, o NEEB, e ela foi estagiária de produção no Aviário Santo Antônio e atualmente ela é inspetora de qualidade da empresa. E a nossa terceira convidada é a Larissa Ribeiro dos Santos Lima. Ela tem 22 anos, está no 8º período, e na UFLA ela fez parte do NEPOA, ela foi monitora de Química Analítica, participou do PET, da Conceia Júnior, foi membro também da organização do CEMEA de 2021, e atualmente ela é estagiária de Marketing e Inovação na Nestlé. E o nosso quarto convidado é o Matheus Felipe Souza Oliveira, que ele entrou primeiro em Engenharia Química, participou de várias entidades do curso, e depois de 3 anos fez transferência para Engenharia de Alimentos, e sempre teve o foco em seguir a carreira acadêmica. No curso, ele participou do NUQUALI e do PET, e fez estágio na UFLA, no Laboratório de Bioprocessos. Então, sejam bem-vindos também, nossos convidados. Fiquem à vontade para responder as perguntas que a gente vai fazer, e eu passo a palavra novamente para o Matheus e para a Isabela. Boa noite, pessoal, novamente. Meu nome é Matheus Cruz, faço parte do PET há um pouco mais aí de 2 anos. E muito obrigado, né, aos nossos convidados por terem aceitado participar aqui, né, da nossa mesa redonda. Pelo currículo de vocês, já deu para ver que vocês têm bastante bagagem nas costas. Tenho certeza que vão poder ir falar bastante coisa para o pessoal. E para a gente começar, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, eu acho que talvez seja a mais decisiva dessa parte de estágio, é como é que a gente consegue um estágio, né? Como é que vocês conseguiram um estágio? Vocês acessaram alguma plataforma? Foi através do Instagram? Alguma dica, né? Alguma indicação? Alguém bateu na porta de vocês oferecendo um estágio? E outra coisa, vocês fizeram só um estágio, já fizeram mais de um estágio, né? Fizeram estágio obrigatório, fizeram estágio não obrigatório? Fiquem à vontade aí para responder para a gente. Pode começar, Lari. Ai, tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer por estar aqui. Como a Maria disse, eu fiz parte do PET, então é uma honra estar aqui de volta e falar das minhas experiências. E, assim, meu estágio, eu meio que caí de paraquedas na plataforma por curiosidade mesmo. Eu sempre fui muito atenta no LinkedIn. Uma coisa que o PET me proporcionou isso, é baixar o LinkedIn, estar super atenta quando a gente participa dos eventos, que a gente já fala com os profissionais da área, eles sempre falam, tipo, use o LinkedIn, começa a seguir pessoas do seu ramo, que daí eles sempre compartilham, você acaba chegando no início. Então, por exemplo, foi através do LinkedIn que eu vi que a Nestlé tinha vagas de estágio aberta pela plataforma Eureka. E é uma plataforma que eu nunca tinha escutado falar, eu já tinha escutado muitas outras, e quando eu escutei a Eureka, eu baixei, eu me cadastrei, fiz todo aquele processo e entreguei na mão de Deus, e então deu certo. E foi meu primeiro estágio. Até então, na minha entrevista, as minhas únicas experiências que eu tive foi experiências acadêmicas, e contou muito também, sabe? Então é meu primeiro estágio e foi pela Eureka, respondendo essas primeiras perguntas. Muito obrigado, Lari. Então, pessoal, já anotem LinkedIn, Eureka, já podem todo mundo começar a seguir para não perder nenhuma oportunidade. Iris, agora eu quero saber como é que você foi parar no Carrefour. Não sei se o pessoal, né, pensa, mas eu pelo menos nunca pensei em fazer estágio no Carrefour. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade do PET.
Eu achei uma iniciativa bem legal de passar informação e compartilhar minhas experiências. Bom, eu também nunca imaginei entrar no mundo do varejo. Dentro da faculdade a gente não escuta muito falar sobre isso, né? E eu caí meio de paraquedas, igual a Lari também. Eu vi que estava com o processo aberto no 99 Jobs. Aí eu me inscrevi, foi super tranquilo. Assim, cada empresa tem as suas etapas, né, de dinâmica, entrevista e tudo mais. E aí a minha foi super tranquila, não precisei fazer vídeo. Foi só a etapa de currículo, entrevista e dinâmica. Bem tranquilo. Mas aí ao longo do bate-papo eu vou contando mais um pouquinho. Bom, tá vendo? A Ida já tem uma coisa mais de televisão, vai segurando o público, tá vendo? E você, Isa? Conta pra gente como é que foi pra você conseguir esse estágio lá na ASA. Olá, gente, boa noite. Estou muito contente de revê-los e pelo convite. Bom, a minha parte foi um pouquinho mais simples, mas acho que vale muita atenção. Os grupos que a gente tem de engenharia de alimentos, a gente tem muita gente formada, muita gente que já está na área, e eu vi essa vaga no grupo de engenharia de alimentos do Aviário Santo Antônio e mandei meu currículo, fiz entrevista e comecei o estágio. Então, a gente não precisou fazer dinâmica, porque eram poucas vagas de estágio, a gente só fez a entrevista mesmo. Isa, só para o pessoal que não conhece, você pode falar onde que fica o aviário, por favor? O Aviário, ele fica em como filial do Grupo Grande Faria. E esse Grupo Grande Faria tem tanto redes de granja, né, como o nome diz, mas eles também têm várias indústrias de ovos onde produzem os ovos pasteurizados. E é um mercado que vem crescendo muito, porém é um mercado muito pouco estudado na faculdade, a gente não tem muito contato, mas eu trabalho na parte de pasteurização de ovos. Obrigado, Isa. E por fim, né, não menos importante, o Matheus. Acho que o Matheus é o que tem o perfil de estágio aqui mais diferenciado entre vocês. Fala um pouquinho pra gente, Matheus, como é que foi o seu estágio? Sim, boa noite, né, gente? Obrigado pelo convite. Já agradeci vocês, vou agradecer aqui, né? Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo do PET. Saudades que eu tava de vocês. E eu fiz o estágio... peraí, que tem uma coisa aparecendo na frente do meu rosto. Aí. Eu fiz um estágio na UFLA. E, assim, eu fiquei sabendo pelos sites da UFLA, na época eu acho que era PROEC, e eu sou muito rato de site da UFLA, porque tem muita oportunidade na UFLA que a gente não vê, sabe? Oportunidade de trabalho, às vezes, igual PAS, né? No Enem mesmo, sempre aparece lá. Então, eu ficava muito de olho lá. E aí eu vi essas vagas para estágio. Aí tinha tanto para estágio obrigatório como não obrigatório. E aí eu vi que tinha uma dentro da engenharia de alimentos, porque geralmente eles separam por cursos. Agora eu imagino que vai ser separado por escolas, porque mudou tudo lá, né? Mas aí eu vi que tinha lá no laboratório dentro do DCA mesmo. E aí eu acabei optando por fazer o estágio lá. Eu fiz o estágio no laboratório de engenharia de bioprocessos com o Zé Guilherme e a Olga. E assim, o estágio na UFLA, para mim, foi um diferencial porque eu queria a área acadêmica. Então, assim, eu acabei aprendendo um pouco mais da pesquisa, né? Igual todo mundo que vai para o estágio acaba aprendendo mais aplicação. Eu aprendi mais com o desenvolvimento ali do produto inicial, antes de começar a aplicar para ele chegar no mercado. E aí isso foi interessante para mim, porque como eu queria essa área, foi a área acadêmica, né? Foi um ponto de eu ver como é que funciona o laboratório, como é que é a forma de procurar as coisas ali dentro, então isso me ajudou bastante. E aí a outra pergunta eu já respondo agora, ou eu já pode, essa do estágio, se eu fiz obrigatório, um ou não? Pode responder sim, Matheus. Pode, né? Eu fiz o obrigatório e também tinha no obrigatório ali na UFLA. Eu acho que, assim, para quem não tem muita certeza para onde que vai hoje em dia, é interessante fazer o não obrigatório, pelo menos se ele for o primeiro, porque, assim, quando a gente faz, ele já meio que elimina automaticamente se a gente entrega, se você colocar lá que é obrigatório. Então, não é interessante porque eu acho que, assim, é muito bom para quem já quer a área da acadêmica, mas limita o aluno que não sabe ainda, porque ele pode puxar esse estágio obrigatório, perder a chance de entrar, né, nas empresas, nos processos seletivos como estagiário, e aí ele vai competir a nível de trainee. E aí isso é um pouco perigoso, assim, porque você vai competir no nível de trainee com pessoas que têm mais experiência do que você, porque você acabou ficando ali no mesmo local. Mas aí é isso. Obrigado, gente.
Obrigado você, Matheus, né, o pessoal. Isso é uma dica muito importante, né? Essa questão que o Matheus falou da gente fazer o estágio obrigatório, não obrigatório, para a gente não acabar não perdendo esse vínculo com a UFLA, né? E entrar dentro de uma empresa ainda como estudante, não, né, já formado, né? Para a gente conseguir ter um pouco mais de tempo com a UFLA. Agora a Isabela vai fazer a próxima pergunta para vocês. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estão bem? Bom, e agora a gente queria saber um pouquinho como que foi o processo de seleção. Como que são as plataformas, as dinâmicas, ou até mesmo as conversas, né, durante o processo seletivo. Pode falar, Lari. No meu caso, né, como eu me inscrevi pela Eureka, lá o estágio da Nestlé, ele fica aberto o ano todo. Então, por exemplo, você se cadastra, e aí quando vai surgindo vaga, eu entendo que eles vão acionando a plataforma e a plataforma vai mandando e-mail para quem se cadastrou. E também quando você se cadastra, você já faz o fit cultural, você já responde algumas perguntas e eles pedem um vídeo. E aí o vídeo, eu acho que mantém o mesmo. Na minha vez, eles pediram 3 minutos de vídeo, onde eu poderia convidar 3 pessoas para falarem de mim. Era super opcional, mas eu achei muito legal. Então eu convidei 3 pessoas, aí eu convidei 3 pessoas diferentes. Então primeiro eu convidei minha mãe para falar de mim, para falar como eu era como filha, família. Depois eu convidei minha melhor amiga para falar de mim como amiga, ela me conhecia há muito tempo. E por fim eu convidei a Gi do PET para falar sobre mim, como eu não tinha muita experiência, não tinha nenhuma experiência profissional, então eu tive que acabar escolhendo alguém que já trabalhou comigo, então eu acabei escolhendo a Gi. E aí eu acho que cada pessoa falou diferente em pouco tempo, e eu acho que isso contribuiu muito. E eu também fiz umas edições assim, não foi a perfeita, mas como eu estava também na Nestlé, inovação responde marketing. Então a vaga, sim, estava marketing. Então eu falei, nossa, eu tenho que falar um pouco, editar esse vídeo para chamar atenção, mas na real o marketing tem nada a ver com o marketing do núcleo, o marketing que é o PET, mas no fim, hoje em dia eu tenho super vergonha desse meu vídeo, mas foi esse meu vídeo que acho que me levou até essa vaga de estágio. E aí depois mesmo de ter enviado o vídeo, demorou super para chegar em vagas. Então, eu lembro que chegava várias vagas, também no meu e-mail e eu não me cadastrava, porque estava com nome de marketing, eu sempre achava: "Gente, tô doida, né, tô fazendo engenharia de alimentos, vou para marketing". Daí foi quando essa minha curiosidade de ir no LinkedIn, ver que quem já atuava nessa área, a gente até vê, as meninas do CA, a Elisa e a Jéssica, que também estava fazendo marketing lá na Nestlé, aí eu tirei algumas dúvidas com elas para entender se a gente era apto para essa vaga. E aí, depois que eu entendi que sim, a gente era super capaz, eu comecei a me cadastrar, e aí, quando eu cadastrava, eu precisava preencher algumas coisas, tipo, bem clichê mesmo, tipo, por que que a Nestlé? Então, eu lembro que eu me cadastrei uma vez, eu não tive nenhum retorno, mas aí na segunda vez eu fui na Lábia, porque a Nestlé escrevi uma redação, acho que a pessoa leu e falou: "Coitada, vamos lá". E aí depois disso demorou muito, muito, tipo, é que a gente fica ansioso nesse processo, né, então parece que passou 1 ano, mas deve ter passado 1 ou 2 meses, que daí uma pessoa da Eureka entrou em contato comigo por WhatsApp mesmo, marcando uma entrevista para 3 dias depois. E aí eu falei: "Ok, vamos lá", então eu não tive dinâmica em grupo, já foi para entrevista. Depois que eu entrei, eu entendi que essas vagas apareciam do nada, tipo, eram vagas que a gestão, tipo, a área precisava com urgência, então eles já tinham aquele banco de candidatos, então eles já marcavam a entrevista. E foi uma experiência bem legal, assim, eu lembro que para a entrevista, eu lembro que eu recebi um invite com tempo de antecedência, e aí eu consegui pesquisar as pessoas no LinkedIn. Então eu falei: já sei quais são as atividades, já sei o que que essas pessoas fazem". Por exemplo, tinha pessoa que estava 10 anos na Nestlé, mas também tinha outras pessoas que ainda estavam 2 anos, e eu vi também que no meio tinha uma engenheira química. Eu falei: "Nossa, ela vai entender mais ou menos do que eu possa estar falando". Então eu comecei a pensar, tipo, associar as atividades que o estágio que eu teria que fazer no estágio com as atividades que eu já fiz na UFLA. Então, na hora da minha entrevista, que foi super simples, juro para vocês que eles só chegaram para mim e perguntaram:
me fala sobre você, que acho que é o mais difícil. Então eu já tinha mais ou menos pensado como eu iria falar sobre mim, né, e aí eu fui contando, relacionando as atividades que estavam no estágio com as minhas atividades na UFLA, e aí no fim elas começaram a tirar algumas dúvidas. Então tipo: "Ah, o que que você fazia no PET? Ah, nesse projeto tal". Então, por exemplo, também projetos que às vezes parecia tão pequeno para a gente, quando a gente faz aqui no PET, parece tão pequeno, mas do jeito que você conta, do jeito que você absorveu as experiências, para eles é super bom. Então, eu contava dos projetos, parecia que eu tinha feito o maior congresso na minha vida, mas aqui para mim fez toda essa diferença, sabe. Então, foi assim, então, foi bem simples, foi, essas partes da plataforma, Fit Cultural, vídeo e já fui para a entrevista. Aí no mesmo dia eu já tive a resposta, meio tarde, né, foi umas 9 horas da noite que foram me avisar, eu pensei: "Gente, não passei". Aí 9 horas da noite me ligaram falando que eu passei. Então depois a entrevista funcionou super rápido, mas eu precisei ter muita calma, muita paciência, e foi assim. Eu gostei muito dos insights, Lari, de você relacionar o pessoal e tal. Achei super legal. Achei uma dica super válida. Iris, pode falar. Bom, eu comecei a pesquisar estágio, né, em vagas de emprego um pouquinho tarde na graduação. Então, meio que eu estava desesperada, comecei a ver vagas em todos esses sites. Então, eu fiz pela 99 Jobs, mas tinha vagas.com, Eureka, tem vários por aí. E aí, cada empresa tem, eles pedem alguma coisa diferente, uns pedem vídeo, outros pedem fit cultural. Então, no meu processo, eu coloquei o meu currículo, que é o cadastro, fiz o fit cultural da plataforma. Eu acho que não lembro se tinha teste de inglês ou não. Se teve teste de inglês, era da plataforma já estava contando. Você faz uma vez e dura por 6 meses. E aí, no meu processo, a gente marcou a dinâmica online, eu fiz a dinâmica online, e no mesmo dia a gente fez a entrevista. Então, eu não tive a oportunidade de pesquisar ninguém, eu não conhecia os gestores, não conhecia ninguém. E a entrevista foi muito rápida, eu acho que demorou tipo 15 minutos. Porque como foi no mesmo dia, eles falavam, você tem 10, 15 minutos de entrevista, vai para outra pessoa já. Então, foi muito rápido. Porém, o processo inteiro demorou uns 4 meses. Eu, às vezes, nem lembrava mais que eu estava participando desse processo, porque eu me inscrevi em novembro, e aí eu fui receber só a resposta em final de janeiro, fevereiro. Mas, acho que é isso. São enrolados mesmo. Isabela, pode falar. Essa ideia de tentar procurar a pessoa antes, eu acho muito válida também. Quando eu fui fazer uma entrevista, eu dei uma pesquisada também, provavelmente, quem era a pessoa que ia fazer a entrevista, que era quem eu conversava pelo e-mail, e eu vi que ela era estudante da UFLA, engenheira de alimentos, e tinha feito Conceia. Então, vi uma ponte que ela ia entender mais ou menos do que eu ia falar e de que ela ia ter essa sensação quando eu falasse da Conceia. Então, eu acho que a Larissa teve uma ideia muito boa e passou para vocês que se a gente consegue estudar antes, você já cria um vínculo com a pessoa, mesmo que ela não saiba, mas na sua mente você cria um vínculo. Obrigada, Isa. Matheus? Oi. Então, aqui na UFLA não tem entrevista. Eu não sei se foi só no que eu fiz, né? Não tenho certeza. Mas eu não tive entrevista, foi só análise mesmo de currículo. Você tinha que enviar o currículo e uns outros documentos lá para se cadastrar. E aí você enviava para o próprio professor que estava pedindo a vaga. Então, assim, é igual todo mundo falou aí, a questão de ter contato, sabe? Não daquele quem indica, mas no contato de você conseguir falar com o professor mais rápido, né? Conseguir ver com ele o que ele precisa, o que ele está querendo. Porque lá no edital mesmo desses estágios, não fica escrito o que você vai fazer, fica escrito que você vai atuar em tal laboratório. Então, às vezes, é bom você ter esses contatos assim com professores e outros alunos que já fizeram também, para eles meio que te indicarem o que faz lá dentro, sabe? Porque senão a gente acaba meio que se perdendo um pouco e não ficando muito feliz com o que a gente vai fazer.
Outra coisa que eu esqueci de falar no início é que os estágios que tem na UFLA, eles são independentes de curso. Então, alguns cursos tipo zootecnia, né, nutrição, às vezes chamam também engenheiros de alimentos, engenheiros não, né, alunos de engenharia de alimentos para poder participar do estágio. Então, é interessante quando, eu não sei se agora está saindo, eu acho que só quem tem acesso ao SIG consegue ver agora, né, porque agora é lá, para mexer com coisas de estágio. Então, sempre olhar todos os cursos e todas as vagas que estão oferecendo, porque elas oferecem para além do curso. E, assim, é interessante trabalhar aqui dentro da UFLA, sabe? Porque eu acho que a gente vê um outro lado que a gente está acostumado a só cobrar. E aí você consegue ver que funciona de outro jeito ali, que do mesmo modo que a gente está preso a burocracias, eles também estão, os estagiários, no caso. Certo, obrigada, Matheus. Matheus, de novo. Eu só queria aproveitar e perguntar para a Iris, eu acho que ela e a Larissa comentaram sobre o fit cultural. Você poderia explicar um pouquinho melhor o que é esse fit, Iris, para o pessoal? O fit cultural são perguntas simples da sua personalidade, para você entender se você faz, não que você faz parte, né, mas que você combina com a empresa, com o estilo da empresa. Basicamente é isso. Se é mais burocrático, se é tipo uma startup que é mais livre, se é um banco. Aí cada empresa tem um fit cultural diferente que eles determinam por perguntas do seu dia a dia, sabe? Como que você lida com tal pessoa, como que você agiria em tal situação. Certo, então é um teste assim bem simples mesmo, só para tentar descrever como se fosse a sua personalidade, né, para ver se ela tem ali uma ligação com a própria empresa. Isso, e eu acho importante ressaltar, assim, seja sincero. Você não precisa ficar adivinhando o que pergunta, se é certo, se é errado, o que eles esperam de mim. Não caiam nessa besteira, seja 100% você, é o melhor. Com certeza. Quer falar, Mari? Quero sim, vou fazer um parênteses aqui, gente, porque vocês falaram, né, de como conseguiram estágio e tal, e como foi o processo de seleção. Eu comecei mais para fazer um teste mesmo, fazer lá um processo de seleção, aí inclusive foi na plataforma CIA de Talentos. E aí foi, assim, bem diferente, porque fiz um teste de lógica, uns joguinhos mesmo de lógica, achei bem interessante. E depois tinha um teste que era assim, encenando uma história mesmo, tinha um design, parecia um joguinho, parecia um RPG. E aí, de acordo com aquelas, assim, era uma ilha e eram uns piratas lá. Então, eu tinha que decidir a história, sabe? E assim, acabar com o jogo lá, finalizar o jogo. Então, achei isso muito interessante. Fiquei um tempão lá, mas não foi desgastante, achei legal. E eu não continuei porque eles pediam uma previsão para a formatura da qual eu não tinha, mas eu achei interessante. Pode falar, Iris. É muito comum as empresas estarem fazendo esse tipo de teste e cada vez mais vai ter. É para interagir mesmo, sabe? Não ficar monótono e você escolher a historinha final. É um outro tipo. O que eu fiz no Carrefour foi de perguntas mesmo, de checklist. Ótimo. Pode falar, Matheus. Até completar isso que a Iris tinha falado antes da Mari falar, da gente não mentir, sabe, nessas entrevistas, assim, em estágios, porque eu vejo muitos dos meus amigos, inclusive na engenharia de alimentos mesmo, a gente sempre acha que a gente veio, né, para vencer, para ser o dono da Ambev, para ser o dono da PepsiCo e afins. E aí a gente fica muito frustrado quando a gente não passa nesses processos seletivos em específico, sabe, dessas grandes empresas. Só que eles já têm pessoal qualificado lá para verificar se você vai conseguir se adequar, sabe? Eu acho que desde quando eles montam esse processo seletivo já é para ter essa noção de qual perfil eles querem e quais as pessoas que vão ser contratadas. E aí, quando a gente mente, assim, a gente pode ter uma resposta muito positiva de passar do processo seletivo, mas eu vejo muita gente que já entrou e que não consegue ficar até os 6 meses, porque não é o perfil da pessoa mesmo. E aí tem empresas que cobram mais no sentido de pressão, tem empresas que já têm esse jeito mais largado, assim, sabe? De não cobrar tanto, de deixar a pessoa desenvolver sozinha. E aí eu acho que muitas das vezes quando a gente busca, né, se encaixar nessa empresa, a gente acaba sofrendo depois, a longo prazo, porque a gente entra e só passa mal.
Eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, que acontece ao contrário também, né? Da mesma forma que a Larissa falou que, né, a gente pode entrar no LinkedIn, né, nas redes sociais, os nossos avaliadores e pesquisar, acontece o contrário. Os nossos avaliadores também vão entrar nas nossas redes sociais e vão entender um pouquinho ali no que a gente já trabalhou, o que a gente fez dentro da universidade. Não adianta a gente mentir. É exatamente isso que o Matheus falou, concordo totalmente. E outra coisa que eu acho importante a gente ressaltar aqui, eu acho que todo mundo percebeu na fala de todos, né, aqui, foi com relação a citar as entidades da UFLA, né, essa participação, o quão é importante. Então, né, para quem está nos acompanhando aqui, às vezes está no começo ainda do curso, entre nas entidades, independente de qual entidade vocês forem entrar, né, entre, participem, tem esse tipo de participação, que eu acho uma experiência muito rica, né, tanto lá no TCC o pessoal comentou um pouco, agora também estão citando aqui novamente, né, todos os currículos aqui tem alguma entidade envolvida, uma até mais, né, eu acho que uma vez que tem alguma entidade, você acaba, né, querendo entrar em várias. Inclusive, né, o PET está aí de portas abertas, ano que vem a gente tem processo seletivo, vamos aproveitar e fazer o nosso jabá, né, quem sabe é você que está aqui ano que vem, tendo essa experiência de organizar um evento e ter essa participação, né, e depois poder contar isso numa entrevista também. E focando nessa parte, né, de núcleos, participar de entidades, atividades da UFLA, vocês tiveram que conciliar o estágio com as atividades da UFLA, vocês pararam as disciplinas, saíram dos núcleos, como é que foi? Vocês conseguiram manter tudo ou não? Vocês tiveram que sair para se dedicar exclusivamente ao estágio? Pode começar por vocês. Quando eu passei no estágio, a primeira vez, eu vi o estágio obrigatório, eu não respondi a primeira pergunta, depois que eu vi. Quando eu passei a primeira vez, eu continuei nas entidades que eu estava, eu era do NEB e da Conceia, na época, e fazia IC, mas estava à distância, e os primeiros 3 meses de estágio eu fiz, conciliado as duas coisas. Depois eu acabei me distanciando um pouco da iniciação e prorroguei o estágio por mais 6 meses e continuei apenas com os 2 núcleos de estudo. Como o período era de 6 horas por dia, eu consegui conciliar depois que eu saía do estágio. Porém, quando surgiu a possibilidade de contratação, aumentaria a carga horária e as demais responsabilidades, eu optei por sair das 2 entidades. Então, hoje eu não faço mais parte, sinto muita falta, mas hoje eu só trabalho mesmo. E faço as matérias, né? Ótimo, acho que é importante. Com certeza. E eu acho que é importante a gente também se atentar a cada realidade, né? Cada pessoa tem um perfil diferente, acho que isso também é importante se levar em consideração. E você, Matheus, conseguiu sair da UFLA, das atividades da UFLA, estando na UFLA? Então, eu saí da aula e ia para o meu estágio, né? Que eu estava praticamente na rua de baixo do meu estágio, então era bem próximo, né? Eu não passei esse aperto. E eu também entrei no estágio, acho que foi em janeiro, e deu março, deu a quarentena. Então, assim, as aulas pararam, né, de ocorrer presencialmente, então eu consegui ficar o dia inteiro dentro do laboratório, ali fazendo estágio, mas fazendo as aulas depois, à distância mesmo. Mas no começo, nesses 2 primeiros meses, que eu acho que nesse período a aula tinha começado em janeiro ou fevereiro, uma coisa assim, eu até que dei conta, sabe? Porque faltava poucas matérias, eu já estava no meu 10º período, então eu tinha acho que mais 2 ou 3 disciplinas, então eu acabei dando conta de fazer, mas também eu acho, igual você falou, depende do perfil da pessoa, e eu estava ali na UFLA, né? Então, assim, já é meio caminho andado, eu não tinha um tempo de pegar um ônibus, ir para o meu estágio, voltar, ir para a aula, coisas do tipo. Mas, assim, é algo a se pensar, porque, nossa, eu dei conta, gente, mas a que custo, sabe? Então, essas coisas a gente tem que pensar, porque depois a saúde mental da gente fica, assim, bem desgastada. Imagino, Matheus, apesar de ser cômodo, né, ser mais fácil, mas ainda continua sendo estágio, continua sendo uma obrigação, né? E você, Lari, como é que foi? Na minha entrevista, me perguntaram, né, tipo: "Ah, e se você conseguir o estágio, como você vai conciliar faculdade com essas entidades?", que na época eu estava no PET, na Conceia. E eu fui bem sincera, eu falei assim: "Ah, caso eu consiga o estágio, eu vou sair das entidades, das matérias infelizmente não tem como sair, né, mas como a gente estava como a gente estava em EAD, de ensino remoto, eu falei: dava para conciliar, e então eu deixei bem claro. E aí, quando eu consegui o estágio, eu cheguei para as entidades, eu expliquei, acho que todo mundo entendeu o motivo, não foi nenhum motivo, tipo: "Ah, não tô saindo aqui porque eu não gosto", meu,
Não, eu precisava do estágio. E no início, ainda onde a gente tá pegando, tá aprendendo, até que dava para conciliar, mas chega uma hora, tipo, chega hoje, eu não consigo nem mais conciliar matérias. Então, imagina se eu tivesse com CEA e PET, eu não ia fazer nenhum direito. Então, eu foquei em um e falei assim: não, acho que as minhas experiências acadêmicas, eu acho que eu consegui fazer o que eu queria fazer. Eu era curiosa em participar de várias coisas, então eu entrei e vi como funcionava, e eu falei: "Agora é a hora do estágio, então agora eu vou focar no estágio". Eu pensei que não iria conseguir tão rápido, foi até tipo, na pandemia, né, a gente falou assim: "Ah, vamos ver essa vaga, vamos inscrever", daí você consegue, você fala: "Putz, não estava planejando agora". Mas eu acho que super deu certo, foquei só no estágio e agora as matérias, mas tá difícil de conciliar, isso que o Matheus falou, a saúde mental aqui tá meio para lá do que para cá, mas eu sei que esse período vai acabar. Eu sempre pensar que uma hora vai acabar e vai ficar melhor, porque senão não dou conta. Com certeza, eu acho que tem até um pouco a ver com o que comentaram aqui no chat anteriormente, falando sobre autoconhecimento. Acho que foi basicamente isso que, né, vocês tiveram, né, ter um autoconhecimento e saber, né, se vai conseguir ou não, né, manter as duas coisas ao mesmo tempo. E você, Iris, como é que foi sua experiência? Então, no meu caso, eu já tinha terminado as matérias e eu não estava mais em nenhuma entidade. Assim, eu acho que eu demorei muito para procurar estágio, como eu falei. Só que também a gente precisa tomar cuidado de, tipo, eu preciso ir presencial no estágio, porque se fosse em tempos normais, eu não iria conseguir conciliar matéria e estágio junto. Como foi remoto, tranquilo, se eu tivesse matéria, eu poderia estar conciliando. Estou fazendo meu TCC agora, então tá dando tranquilo para conciliar, o estágio são 6 horas, mas é como a Lari falou, no início a gente está se adaptando, tem pouca coisa, hoje em dia, tipo, a carga só aumenta cada dia mais. Mas aí eu acho que um ponto-chave é, vocês querem fazer estágio? Onde? Vocês querem mudar de cidade? Não querem? Aí tem que conciliar essa questão de aula. Eu não sei se pode fazer matéria em outra faculdade, essa informação eu não sei lhe falar. Acho que tem muito a ver com essa questão do cenário, né, que a gente está atualmente. Acho que isso facilitou muito para os estágios. E com relação a essa dúvida da Iris, né, de poder ou não fazer disciplinas em outras matérias, pode sim. E caso vocês queiram saber um pouquinho mais, eu aproveitava divulgar o Petcast, né, que é um outro projeto que a gente tem aqui dentro do Pet, lá no Spotify, procura lá Petcast, Pet Engenharia de Alimentos, que vai ter uma entrevista que a gente fez com o Alexandre, e ele fala um pouquinho sobre TCC, sobre estágio, ele fala várias coisas, né, nesse sentido, vocês vão conseguir encontrar mais detalhes. Inclusive, tem até a Lari lá falando um pouquinho mais também sobre o estágio dela. Tem o Matheus falando do mestrado, então tem várias coisinhas lá, entrem lá, né, acessem o nosso Spotify. Pode perguntar, Isa. Bom, puxando agora, né, um ganchinho sobre, a gente já falou de conciliação, né, entre o estágio e as atividades acadêmicas. A gente queria saber um pouquinho agora sobre quais foram as dificuldades encontradas no estágio. Além, é claro, de ter que conciliar com a faculdade, né, com a UFLA, quais outras dificuldades vocês tiveram no estágio? Matheus, pode falar. Então, dificuldade que eu tive ali no estágio, eu acho que voltando, né, na saúde mental, eu nunca tive uma saúde mental muito fortalecida, não. Mas eu acho que quando a gente vai chegando no final do curso, ela tende a piorar. Porque a gente fica com aquilo igual, acho que a Amanda tinha dito lá no começo, de pensar muito no futuro, esquecer do presente, e a gente acaba meio que cagando um pouco na nossa saúde mental, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade foi ter que cuidar de matérias, igual eu falei, que custam, né? Então, eu acabei tendo que lidar com matérias, lidar com prazos de disciplinas também, me adequar, porque no estágio na UFLA, se você conversa com o professor, você pode fazer de acordo com o seu horário de aula, então isso dá para você fazer a qualquer momento. Se você quiser ficar lá de noite fazendo, tá tudo bem, o professor vai estar em casa, você vai estar lá, né? Mas, assim, dava conta, mas aí eu ia me prejudicando em alguns pontos. Então, às vezes eu não queria ir, e aí você já vai com aquele corpo, né, de nossa, eu só quero que acabe, e você não consegue aproveitar bem. Então, eu acho que minha maior dificuldade mesmo foi me adequar, me ver como um profissional, sabe? E ter essa questão de
não posso mais ficar chorando aqui, sabe? Ou eu choro de noite e vou lá de dia, dou a cara a tapa, ou não é para mim, porque assim, eu acho que nesse momento a gente tem que estar muito bem com a gente, sabe? Quando a gente está no momento do estágio, ainda mais quem está fora. Eu imagino, não sei como é que vocês estão, vocês meninos aí, gente, porque eu só de pensar e de ir para fora, fico pensando, nossa, mas e minha gata, e a minha família, e isso e aquilo. E aí isso já me dá uma tristezinha. E eu via que essa tristeza aparece em qualquer lugar, sabe? Porque é aquele boom, eu acho que assim, a gente acha que já é adulto quando a gente entra na graduação, mas eu acho que quando a gente está no estágio, aí que a gente vê o que é ser adulto mesmo, porque as responsabilidades começam a bater assim, uma atrás da outra. Nossa, isso eu concordo. Eu também estou fazendo estágio agora e é assim muito grande a mudança de responsabilidade, né? Assim, de você deixar a graduação, onde eu podia dormir tarde, no outro dia simplesmente não ia na aula. Hoje eu não tenho essa opção, eu não posso simplesmente não ir no estágio, eu tenho que ir. Então, eu acho que isso vale, todo mundo aqui deve ter sentido isso. Quem já fez estágio ou está fazendo já deve ter sentido isso. De não, você não tem uma segunda opção, você tem que ir pronto. Isabela. Eu acho que, além de conciliação, de não ter essa opção de hoje eu não quero ir, hoje eu vou faltar, que não tem essa opção, acho que uma das coisas que para mim foi mais diferente, como o Matheus falou, eu fiz estágio na produção mesmo. E quando a gente está na faculdade, é tudo idealizado, é tudo lindo, um processo de pasteurização é perfeito, as máquinas não têm perdas, elas não param, os funcionários são lindos. E, gente, o chão de fábrica não tem essa realidade. Então, é muito fácil falar de higienização numa sala de alunos onde todo mundo quer ser engenheiro e você chegar no chão de fábrica onde o operador tem dificuldade de escrever e você falar para ele que ele precisa tomar banho todo dia. Vive numa bolha de todo mundo é engenheiro e não existe. Isso me causou uma diferença muito grande, essa realidade do chão de fábrica, de operação de máquina, de ter estudado as máquinas, mas de ver ela em funcionamento, de ver como tudo é aplicado na realidade, me deu um choque muito grande. E eu acho que isso foi o que mais me gerou dúvidas. Aquilo olhando o funcionamento de uma máquina e falar, cara, eu estudei isso, mas parece que não era desse jeito. Ou é desse jeito, mas a gente tem... Quando a gente imagina muito no curso, sabe? Quando as coisas são na prática, tudo é muito diferente. Só que conforme o tempo vai passando, você vai escutando o operador explicando mais sobre a máquina, aí você vai lembrando, trocador de calor, entra frio, trocador de placas. Você vai conseguindo associar tudo o que você aprendeu, mas no primeiro momento o choque é muito grande. Eu fiquei muito perdida no começo, assim, dentro da indústria, mas hoje eu consigo aplicar quase todos os conhecimentos que eu obtive, além de gestão de pessoas, que eu acho que a parte de fazer parte de entidade pega muito aí. Você conseguir ter uma gestão de pessoas, conhecer pessoas diferentes, conseguir conversar com todas as pessoas, dentro de indústria faz total diferença, porque você vai conversar com um engenheiro de alimentos formado no grau. Então, eu acho que esse choque... Isa, tá travando um pouquinho. Não sei se só a mim internet, mas eu acho que travou até para o todo choque. mundo. Aí depois travou. Mas deu para entender aqui. Isso, a gente só conseguiu ouvir até o choque. Então tá bom. Iris. Bom, a minha maior dificuldade foi em relação a conceito.
No varejo tem muitas palavreadas diferentes, entender o fluxo do processo é totalmente diferente. E dentro da faculdade a gente não estuda isso, não tem noção do que é o varejo. Então, até entender todo o processo, conceito, o que significa cada palavra, o que é cada coisa, cada categoria. Então, eu demorei um pouquinho para me associar. Mas é uma experiência incrível. A gente aprende muito. E dentro do varejo, é muito dinâmico. Eu não tenho, por exemplo, a experiência da Isa de estar no chão de fábrica, né, que é mais na parte corporativa, mas é uma outra realidade que eu não tinha dentro da faculdade, entendeu? Os produtos marca própria do Carrefour, a gente tem os fornecedores produzem e enviam para a gente coloca a nossa marca. Então, tem que passar todo o processo de auditoria, processos de análises físico-químicas, microbiológicas e tudo mais. Só que eu não trabalho diretamente com pessoas da fábrica. Interessante. Lari, pode falar. Sobre os meus desafios, eu acho que no início eu estava tão empolgada, querendo aprender e tal, que no início para mim não tinha nenhum desafio, assim. E também isso que a Iris falou no início, tipo, não mente nesses feeds culturais, num testinho, porque faz total diferença. Quando eu entrei no meu primeiro dia e eu olhei as pessoas com que eu estava trabalhando, eu falei, nossa, caí no time certo. Eram pessoas super espontâneas, legais, tipo, bem sinceras, davam risada. Eu sempre tive uma perspectiva que essas pessoas no meio corporativo seriam super sérias. E aí, tipo, quem já trabalhou comigo, o pessoal do PET, sabe que, tipo, eu gosto de rir, gosto de fazer piada. Eu falei, putz, olha onde eu tô indo, né? Aí eu fui toda culta e vi que meu time não era. Eu falei, ainda bem, tô no time certo. Então, isso deixou as coisas muito mais leves. A gente estava cheio de trabalho, muita coisa para fazer, mas o time deixava as coisas muito mais leves. E eles tinham total paciência de me explicar as coisas. Isso que a Iris falou sobre um monte de siglas, um monte de palavras novas, uma mesma coisa tem vários nomes, dependendo com quem você for falar. Tipo, um produto é produto quando eu falo com fulano, mas produto com ciclano é SKU, e aí você tem que, tipo, por que a gente não chama só da mesma coisa, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai pegando e até então todo mundo teve muita paciência comigo de me explicar, mas o meu maior desafio mesmo foi quando, lá na Nestlé, nosso time é super pequeno. E aí, há 2 meses atrás, meu time todo saiu e eu me tornei a mais velha da marca. Então, aconteceu que até contratar outras pessoas acabou demorando muito, e aí foi onde eu tive a maior dificuldade, porque eu comecei a apagar incêndio, e eu gosto de aprender, mas eu gosto de aprender com calma, tipo, ó, me explica hoje, amanhã eu raciocino, outro dia eu entrego, mas não. Aconteceu de atividades, eles me explicar na hora, eu tenho que fazer um relatório 1 hora depois e entregar, então eu nem sabia que eu estava entregando. Eu fui do jeito que me ensinaram, mas eu não aprendi. E isso foi tipo, eu deixei bem claro para minha gestora nova que entrou, falou assim, olha, eu fiz isso na época, mas eu fiz para pagar incêndio, mas eu não absorvi nada, e eu tenho curiosidade de aprender, mas eu quero aprender com calma, eu quero sentar. E essa foi a maior dificuldade, foi meu time ter saído e eu ter que apagar incêndio de várias coisas, e foi bem na época que as aulas da UFLA estavam voltando, e eu tinha acabado de sair eu estava de férias, então eu estava fazendo mais do que 6 horas, então eu estava super numa rotina boa, e de repente voltou as matérias da UFLA, e aí meu time sai, então ficou super conturbado, mas tirando isso, sempre tem uns desafios do dia a dia, igual a Iris comentou, mas isso com o tempo a gente vai pegando. Se você tem um time bom também, que te apoia, a gente não precisa ter medo disso, porque é só levantar a mão. E foi uma coisa que eu aprendi. Às vezes eu falava assim, nossa, não vou levantar a mão, porque eu acho que isso eu tenho que dar conta. E aí, quando eu conversava com as pessoas falavam assim, Lari, era só ter chamado aqui, tipo, não precisava ter sofrido sozinha. Então, esse foi um dos meus desafios no estágio. Obrigada, pessoal. Matheus? Eu só queria retornar no que a Isabela falou, com essa parte de ter a mente aberta, né? De estar aberto, né? A tudo que vai acontecer, às vezes chegar lá realmente, né? Com a cabeça aberta, por exemplo, para tentar aprender e absorver o máximo possível. A Isabela, né? Foi contratada para o chão de fábrica, eu tive a oportunidade de estagiar lá no ASA junto com ela, e eu, por exemplo, estava na parte da NP da empresa.
Porém, chegou um momento, por exemplo, eu tive decepção de fábrica também, então eu tive que ter essa mente aberta, da mesma forma que ela também teve que subir lá para o laboratório, a gente vai para a parte de qualidade, a gente faz parte administrativa, aonde que precisa, eles vão colocando a gente. E eu lembro que na época teve, né, quando eles fizeram essa realocação ali dentro da empresa, uma das outras estagiárias que estava acompanhando eu e a Isabela, ela acabou saindo do estágio, porque chegou no chão de fábrica, ela não aguentava o cheiro né, dos ovos, da produção, que a gente vai embora, a Isabela, né, eu acho que depois de 6 meses, né, 7 meses depois de sair do estágio, acho que eu já me livrei do cheiro do ovo, a Isabela deve estar aí, né, isso acho que vai demorar ainda um tempinho, até acabar perdendo. E eu acho que também, acho que a Iris passou por essa experiência também, Iris, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de troca, né, de entrar na empresa, né, para uma vaga e acabar sendo realocado para outra, se puder falar um pouquinho sobre isso? Eu comecei exclusivamente com sensorial. A gente trabalhava com o monitoramento dos produtos que já estão em linha e os desenvolvimentos que vão entrar. E aí, em julho, eu fui realocada para a parte de monitoramento de todo o sortimento do PGC. Vou ficar falando os nomes, enfim, desculpa. Mas aí eu estava trabalhando com auditoria, análise, fui para a parte de regulatórios, digamos assim. E aí, semana passada, a gente teve uma reunião com a nossa gestora e a gente realocou tudo de novo para se adaptar melhor. Então, agora, não vou fazer mais parte do monitoramento exclusivamente, eu vou entrar em uma categoria e cuidar de todo o processo do desenvolvimento marca própria, desde o desenvolvimento até o lançamento do produto. Ou seja, né, indo totalmente para o outro lado. Assim, vai mudando e conforme for se adaptando melhor, eles vão realocando, sabe? Mas é bem legal para a gente aprender novas coisas, ter novos desafios. Então, é bem legal a experiência. E eu também não deixei de fazer parte da marca da sensorial, porque no meio desse processo tem a sensorial junto, então tá tudo ligado. A gente só vai agregando as coisas, né? A gente não vai abrindo mão de nada, a gente vai, né, tendo só mais responsabilidades. E falando, né, nessa parte de responsabilidades, tem uma parte também burocrática por trás, né, relacionada ao estágio dentro da UFLA, que é essa parte de fazer cadastro. Eu queria saber como é que foi para vocês fazer o cadastro, se vocês fizeram na época que era o CGE, eu acho ainda, né, o site, ou se vocês já fizeram na UFLA, né, na UFLA, né, no SIG mesmo, né, porque agora, né, eles estão transferindo para o SIG. E, principalmente, né, quem já finalizou o estágio ou está finalizando, se vocês já entregaram o relatório final do estágio, se vocês estão fazendo esse relatório ao longo do período, ou vocês já esqueceram, não estão lembrando disso, eu queria saber um pouquinho. Pode começar, Iris. Quando eu comecei, eu fiz o cadastro pelo SGE, e aí a gente gerou. Eu acho que o Carrefour tinha me mandado o contrato e foi pelo contrato do Carrefour, não foi pelo contrato da UFLA, que eu fiz o meu. Aí o meu contrato é de 1 ano, mas eu posso renovar por mais 1 ano se eu conseguir manter o vínculo com a UFLA. Então, isso também é uma ideia, assim, dependendo da empresa, você pode prolongar o seu contrato, e é isso que eu vou fazer. Eu puxei a matéria no SGE, mas eu não puxei a matéria do SIG, sabe? A matéria estágio. Então, eu não entreguei relatório ainda. Isso é bom falar também. No meu caso, também aconteceu a mesma coisa. Eu primeiro fiz o estágio, depois eu puxei a disciplina. É bom porque, né, dá mais tempo a gente entregar o relatório. Matheus, e você, fazendo dentro da UFLA estágio, ainda assim, precisou fazer o cadastro para a UFLA? Claro que tem que fazer, né? Você acha que a UFLA vai deixar eu passar liso, né? Ela não vai me deixar. Eu tive que fazer também esse relatório, né? Tem que até me inscrever mesmo depois que você faz todo o processo seletivo, edital demora também. Igual a Iris falou que dela demorou 4 meses, eu acho que o meu também demorou, porque abril era tipo outubro e o resultado só sai, eu acho que em fevereiro do outro ano, em janeiro do outro ano. Então, assim, foi um tempo bom que demorou também. Mas depois você se cadastra lá no... Antes quando eu fiz era no SGE, eu acho que mudou foi esse ano, né? E eu já tinha feito em 2019. Então, eu me cadastrei lá. Aí você tem que preencher um documento. No meu caso, foi o da UFLA mesmo, né? Aquele contrato da UFLA. Mas ele é bem rápido. Eles praticamente te dão um papel lá. Você assina, a sua orientadora, né? Do estágio assina também. Eu não lembro se eu postava lá no SGE ou se eu tinha que mandar para o Alexandre. Eu acho que a gente tem que mandar também para ele, aí ele assina,
depois vai para eles, aí eles finalizam esse processo seletivo e você já pode fazer o estágio. O que ocorre muitas vezes é isso que vocês falaram, que a gente acaba começando o estágio antes, né? E vai fazendo, depois você vai eliminando as horas, porque a gente sabe que essa burocracia acaba que é só para ter lá, né? Não precisa tanto cobrar as coisas, porque o seu orientador ele vai estar lá, então ele vai estar vendo se você está fazendo ou não. E aí eu também tive que fazer o relatório do estágio. Não é muito difícil, mas é muito chato, porque você já está assim, cansado, você está muito esgotado do estágio, você também já quer formar, né? E aí esse relatório, você faz ele é bem rápido, geralmente são tópicos já pré-estabelecidos, e aí a introdução, você vai introduzir um pouco do assunto que você trabalha lá, introduz a empresa, onde que a empresa fica, e são os tópicos assim, eles são bem fáceis de fazer, não é trabalhoso, é chato porque a gente sabe que é uma burocracia, sabe? Eu acho que, mas assim, você consegue ir eliminando se você já for pegando partes dele durante o seu estágio, porque depois você tem que meio que fazer relembrar tudo que você fez e colocar lá. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu gastei tantas horas para isso, igual mais ou menos o relatório do PET. Então, assim, o PET dá uma ajudada nisso, porque eu tinha basicamente tudo lá no meu relatório mensal, ia lá, pegava e colocava no estágio no relatório do estágio. Mas, assim, não é um processo muito demorado. Depois, o processo demorado mais é o processo seletivo para entrar. Depois que você está dentro, todos os processos são bem rápidos, ainda mais no DCA, né? Que tudo é muito conversado, assim, até às vezes no WhatsApp eu mandava uma mensagem para o Alexandre e falava: olha aqui, eu já te mandei o meu relatório, por favor, corrige para mim, que eu tenho só até amanhã para eu formar e entrar no mestrado. E aí ele corria, né, e falava assim: não, vamos dar um jeito, e aí dava um jeito. Então, assim, pelo DCA ali não tem nada de trabalho. O mais trabalhoso mesmo é a burocracia da UFLA em si. Eu concordo. Nessas horas, ter um coordenador que é mais próximo da gente ajuda assim, ó, demais nesse tipo de situação. E outra coisa que é importante a gente falar é que quando a gente se inscreve na disciplina do estágio, né, não no estágio, mas na disciplina, né, acho que agora também é o Alexandre, né, que faz a coordenação dessa disciplina, é disponibilizado novamente, né, o plano de curso, e no plano de curso tem essas datas, sabe, de quando a gente tem que entregar o relatório final, a carta, né, os modelinhos ali, essa questão do modelo do próprio, né, do relatório final, se não me engano, acho que no máximo 10 páginas, ou seja, realmente não é, né, não é extenso, mas realmente é chato. E aí, Isabela, como é que você já entregou? Como você estendeu, né? Você já puxou a disciplina nesse período? Como é que está sendo? Então, eu não puxei a disciplina nesse período, e ainda, então, não fiz o relatório. A única coisa que eu fiz também, o cadastro, e uma coisa muito importante, caso vocês entrem em empresa, né, não faça o dentro da UFLA, como o Matheus falou, é que a empresa tem que ser cadastrada pela UFLA. Então, já foi muito mais fácil, porque o Oviário já tinha vínculo com a UFLA, então eu não tive que cadastrar todos os dados da empresa. Quando eu digito o nome da empresa, já aparecia todos os dados e tudo mais, então eu tinha que colocar os meus dados, o do orientador, e ele já conseguia gerar o contrato para o seu supervisor de estágio assinar. Mas caso vocês entrem numa empresa que ela não é cadastrada no SIG, a empresa tem que passar uma série de dados dela para você cadastrar a empresa e depois conseguir cadastrar o estágio. Mas do resto é bem tranquilo, é só um contrato, eles assinam, criam um número de protocolo e pronto. Sim, bem lembrado, Isa. Quer complementar, Iris? Sim, bem lembrado, que no meu caso eu tive que cadastrar a empresa porque não tinha. Aí foi uma burocracia um pouco à parte, mas eu também teve que passar pelo PRG? Acho que foi, para eles assinarem além do orientador. Mas foi bem rápido, a PRG foi rápida. Eu acho que acabou até ficando um pouquinho mais ágil nessa parte de pandemia, assim, acho que o contato com essas, né, reitorias ficou até mais fácil em alguns casos. Acho que a gente vai para a última pergunta, né, Isa? Pode fazer. Isso mesmo. Agora a gente queria saber se vocês entraram no estágio pensando no futuro, em continuar na empresa, em ter uma oportunidade de crescimento ou não, a intenção era só formar mesmo, qual que era a intenção. Iris, pode falar. Eu já estava com a mão aberta, mas vamos lá. Eu entrei na expectativa de conhecer a empresa. Então, queria ver se o ambiente era legal, se eu me adequava ao varejo, e sim, eu quero continuar.
provavelmente eu vou renovar meu contrato o ano que vem, para ficar mais tempo, porque lá dentro, especificamente, quanto mais tempo você fica de estágio, a maior chance de você ser efetivada depois. Você conhece mais os processos, eles conhecem mais o seu trabalho, então acaba sendo mais fácil. E aí a minha orientadora mesmo me orientou, falou, fica mais um pouco, estende seu TCC, fica com vínculo para continuar trabalhando. Matheus. Ai, já esqueci a pergunta, gente. Repete, por favor, já uma memória ruim. Com relação à empresa, no seu caso a UFLA, né? Se vocês tinham interesse em continuar e como que foi esse processo para continuar. Entendi. Obrigado por ter repetido, Isa. Então, eu já tinha, né, a ideia de que eu queria continuar na UFLA, tanto que eu fui para o mestrado e ainda continuei na UFLA, mas quando eu fui fazer o processo seletivo, eu ainda não tinha muito em mente. Eu até tinha pensado em puxar como não obrigatório, porque tinha isso, igual o pessoal falou, né, de que às vezes você elimina tudo, você já cai no mundo aí, e aí tchau, não tem mais como voltar a ser estagiário. Mas aí, quando o processo seletivo abriu, eu fui conversando com a professora Olga, né? Então, eu acabei querendo isso, querendo ir para a área acadêmica. E aí, para ter mais contato ali mesmo com a pesquisa, né? Eu ainda não sabia se eu queria ir para o mestrado de ciências dos alimentos ou de engenharia. Então, eu fui para um laboratório. Eu gostava muito de ciências, mas aí eu falei, vamos tentar engenharia. Aí, fui para o laboratório de engenharia lá com o professor Zé Guilherme e a Olga. E eu acabei tendo esse contato e vendo que, assim, independente das duas áreas, ou em ciência ou engenharia que eu fosse, eu queria mesmo a área acadêmica. Tanto que depois que eu fiquei lá também 6 meses, aí acabou entrando a pandemia, né? Então a gente fez um trabalho muito mais reduzido do que deveria ser um trabalho de estágio, porque eu acho que na UFLA são 30 horas por semana o estágio. E aí eu não conseguia fazer, porque a gente estava de quarentena, não podia entrar na UFLA, né? E quando podia, tinha que ir uma ou duas pessoas só, então estava um pouco difícil. Aí eu acabei estendendo até, eu acho que março desse ano. Então acho que foi mais de um ano que eu fiquei, eu acho que fiquei 1 ano e 2 meses lá. E assim, só tem a agregar mesmo, sabe? Eu acho que estágio, quando você tem tempo para fazer e tem as condições de fazer sem se estressar muito, compensa ficar estendendo mesmo. Porque depois que a gente sai, a gente já se profissionaliza e aí fica mais difícil, sabe? De você parar um tempo para você escolher e falar, eu quero aquilo ou eu não quero aquilo. Verdade. Obrigada, Matheus. Lari. Eu acho que o que a Iris falou contempla muito o que eu penso também. Eu entrei na Nestlé para conhecer, mas hoje em dia eu quero super continuar. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo que na minha área, pelo menos, eu vejo que é um pouquinho é um pouco mais difícil de efetivar, porque eu sou estagiária e acima de mim já vem coordenadores. Então, eu não tenho analistas depois de mim, e eu não vou efetivar sendo coordenadora. Então, eu teria que ficar mais tempo para também possível indicações em outras unidades de negócio. E então, por exemplo, se precisar prolongar mais 6 meses, eu estou aí, tá bom, Alexandre? Eu vou ficar aqui na UFLA até efetivar. E também a Nestlé é uma empresa que tem várias áreas, então eu vejo que tem várias oportunidades. E quando a minha ex-gestora saiu da empresa, ela sempre falou para mim, Lari, seja transparente com as pessoas o que você quer. Porque se eu sou super transparente com todo mundo, tipo, olha, eu faço engenharia de alimentos, eu entrei no marketing, mas na Nestlé inovação responde a marketing. Então agora eu até movi, agora eu sou estagiária de inovação, mas eu ainda dou suporte a marketing, e é tudo na área corporativa. Mas eu trabalho numa unidade de negócios que não tem muitos analistas, mas tem outra unidade de negócios que tem analistas, só que eles não conhecem o meu serviço. Então eu entendo que se eu ficar por mais tempo e mais para frente eu tentar efetivar nessas outras unidades de negócio, eu acho que seja bem mais provável. Mas também se eu ver que eu não tenho possibilidade de efetivar dentro da Nestlé, também estou super aberta para ir para outras empresas, porque às vezes você fica na sua bolha achando que a Nestlé é uma das melhores empresas, sendo que tem outras empresas com várias oportunidades boas que você também acaba se identificando. E às vezes você pode até mudar e pensar, putz, por que eu não saí antes? Então eu sou muito aberta, flexível para coisas novas, e é isso. Isa, para a gente finalizar.
eu também tenho interesse em continuar, mas eu gostaria de continuar mais voltado para o grupo Granja Faria e não tanto para a filial que eu estou hoje. A filial que eu estou hoje, ela não é muito grande, ela é pequena, relativamente pequena, a parte industrial, mas o grupo Granja Faria está em bastante ascensão agora, então eu gostaria de entrar como algo relacionado à qualidade do grupo geral e não de uma filial. Mas acho que isso é um processo, né? Então, estou nesse caminho, agora consegui ser inspetora, quem sabe daqui a pouco analista, e aos poucos a gente vai subindo, mas eu queria ser vinculada do grupo, porque aí acho que, além de aprender mais, a gente viaja conhecendo outras filiais, está mais vinculado à parte gerencial e não tanto à parte de processo industrial. Acho que eu me vejo mais nessa parte de gestão daqui para frente do que tanto em chão de fábrica. Muito legal, pessoal. Bom, desejo muita sorte para vocês, cada um aí em seu caminho. Acho que o importante é seguir o que quer, né? O que tem interesse e confiar no processo. Nem sempre a gente recebe as respostas que a gente quer, mas uma hora a resposta chega, né? Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Desculpa. A gente vai convidar a Maria Paula para fazer a pergunta, né, do pessoal que está acompanhando a gente. Pode fazer, Maria. Então, de novo, a gente vai ler aqui as mais votadas. A primeira: em que período devo começar a procurar estágio? Pode falar, Iris. Eu acho que depende da sua disponibilidade, aonde você quer fazer o seu estágio, se é em outra cidade, se é em Lavras, quantas matérias você está fazendo, você tem outras entidades. Eu acho mais da disponibilidade do que do período mesmo. Pode falar, Matheus. Essa vi depois que só tinha eu aqui com a mão levantada. Mas também eu ia falar isso, né, da disponibilidade. Mas assim, pensar sobre estágio, vocês podem pensar de quando vocês entram, assim, vão olhando, vai tentando conhecer a empresa, no DCA mesmo, né? A gente tem. É muito variado, o pessoal faz estágio em lugares que às vezes a gente nem conhece, né? Também, igual nessa. Não lembro qual que é a coisa da Larissa que ela falou o nome lá, que ela tentou por aquele lugar. Tem esse 99 Jobs, tem vagas.com, tem milhões de coisas. Então, assim, é interessante vendo, porque se você tiver, vamos dizer assim, a possibilidade, né, de pensar, eu quero ir para Nestlé, e aí você quer puxar algumas eletivas que vão te adequar para aquilo, é meio interessante fazer isso, sabe? Mas é igual o pessoal falou aquilo do TCC, sabe? De ir pensando o que você gosta. Você não precisa inicialmente falar, nossa, eu preciso fazer estágio e já querer fazer um processo seletivo amanhã, estando no segundo período, porque não vai mudar nada, você vai ficar ali. Eu acho que a gente tem um certo tempo, né, que a gente pode puxar o estágio a partir de tal período que pode puxar. Não lembro qual que é o certo. Mas, assim, eu acho que compensa a gente ir olhando e criando sonhos, porque eu acho que eles movem a gente. Então, isso vai ajudar você a falar, eu quero ir para a Nestlé, por exemplo. E aí você vai pesquisando, você entra em contato com a Larissa te fala da moça que faz engenharia química que estava lá dentro, que ela teve contato. Então, você vai criando laços, né? Você vai se conectando, tem LinkedIn, tem isso tudo, você vai tentando entrar. Mas sem pilhar também, porque eu acho que assim, o estágio mesmo, ali para o oitavo período, já está ótimo você começar a pensar ali. Não tem problema nenhum você deixar para o oitavo, para o nono, para o 10º período. Porque depois que você acabou as aulas, todas já fez o seu TCC, às vezes é até melhor, porque você vai em paz e só vai se estressar com estágio. Mas também, se quiser começar antes, parar as aulas, isso vai das pessoas. Eu acho que vai de cada um, mas sem ter essa muita necessidade de pilhar o tempo todo e de achar que se você não conseguir aquele estágio ou se você perdeu aquela vaga, né, que você queria tanto, que nunca mais você vai ter chance, porque vai passar, sei lá, 3 meses e eles vão abrir estágio de novo. Então, assim, fica calmo que vai dar certo. Pode falar agora, a Iris. Eu estava só com a mão levantada da outra pergunta. Desculpa. Então, Isabela.
Eu concordo muito com o Matheus, que acho que ficar pilhado não é a solução, e também não existe um período que você fala, nossa, esse é o período que eu tenho que fazer estágio. Porque se também não der certo estágio, tem trainee, também é uma ótima opção, excelente na realidade. Mas eu acho que se vocês conseguirem terem acesso a pequenas fontes de experiência, é excelente. Então, nossa, o tio do sobrinho do vizinho faz queijo. Ah, nas férias eu vou ajudar. Ah, eu consegui um estágio não obrigatório numa indústria pequena em Lavras, de 2 meses. Ah, vou auxiliar. E de uma forma totalmente diferente. Se eu tivesse tido a experiência que eu tive no meu estágio antes de algumas matérias, eu teria aproveitado infinitamente mais. Então, acho que pequenos estágios, às vezes esses estágios de férias que algumas empresas oferecem, valem muito a pena. Agora, o obrigatório no final do curso, acho que vale a pena esperar para não ter esse estresse de matéria, de entidade, de estágio, tudo muito misturado. Obrigada, pessoal. A segunda pergunta agora é para a Larissa. O que você pensa sobre marketing agora estando na empresa e antes quando atuava nessa área em gestões de entidades? Nossa, é bem diferente. Aqui nas entidades, né, o marketing é mais para comunicar ao público, então é Instagram, Facebook, acho que a gente nem usa mais, né. Mas então, é uma linguagem totalmente diferente, igual eu disse, na Nestlé, o marketing inovação responde marketing. Então a inovação que eu faço parte é na área corporativa, não é lá na fábrica, mas eu vivo direto em contato com a fábrica, então toda hora eu ligo, pergunto se está tudo certo e tal, está dando certo com a matéria-prima, com a embalagem, a gente que fecha cronograma, a gente que decide se aquela inovação vai para o mercado ou não. Tanto que eu até falo para as pessoas, eu vivo mais analisando a concorrência do que a nossa própria marca. Então é o dia inteiro no Instagram da concorrência, no site da concorrência, vendo o que está fazendo, o que a gente pode lançar. E também eu estou aqui em Lavras para fazer a matéria de DNP do João de Deus. Aí eu estava até conversando com ele, que essa parte do teste do conceito, o teste do protótipo, é tudo marketing que anda junto. Então a gente tem toda essa visão. Então a gente já chega com o escopo do projeto e já dá para a fábrica. Então a fábrica não participa dessa parte de qual inovação a gente vai seguir daqui em diante. Então eu nunca imaginei que o marketing fazia isso, analisando nossas entidades. Então por isso que eu acho interessante. Tem dúvida? Chama alguém no LinkedIn, conversa. No podcast que eu gravei aqui com o pessoal, eu entrei muito mais a fundo. Aí, se vocês quiserem também escutar, ou pode me chamar no WhatsApp, eu demoro em torno de 2 dias para responder, não sou a melhor pessoa, mas podem me chamar. E é isso. Então, também conversando com as minhas novas gestoras, que vieram de empresas diferentes, elas falaram também, ela falou assim: "Lari, calma, o marketing lá também anda junto com inovação". E aí você pensa: então quem é que faz as artes do Instagram no fim, né? Tem uma área que ainda tem uma agência terceirizada que faz isso. Então, tipo, se você um dia quer fazer um marketing da entidade numa empresa, você tem que ir para uma agência de criatividade, não é na Nestlé mesmo que acontece isso. E aí eu fico muito feliz das pessoas na época terem aberto meus olhos sobre isso, porque se eu tivesse ainda aquela retração de tipo, nossa, não vou tentar marketing porque eu sou péssima no Canva. Nada a ver, sabe? Tipo, quando a pessoa fala assim, não, Lari, quando a gente pensa pesquisa e desenvolvimento, vamos olhar para a UFLA, o João explica toda aquela parte de teste, do conceito, do protótipo com o consumidor, é isso que o marketing faz. Então, eu fiquei muito mais confortável em tentar. Então, na minha entrevista, eu já tinha ideia que era isso. Então, acho que por isso também que deu certo. Obrigada, Lari. Só avisar vocês que a gente já enviou a lista de presença aqui no chat. E eu vou fazer a última pergunta aqui rapidinho. Acham que ter somente um estágio, no caso, somente o supervisionado, é ruim para o currículo? Pode falar, Matheus. Olha, no meu caso, assim, fazendo estágio na UFLA, eu acho que sim, porque igual eu acho que eu já tinha falado isso mais cedo, mas agora focando nisso, né?
Eu acho que, sim, não pelo nível do estágio na UFO, o estágio é muito bom, a gente aprende bastante coisa nele, mas porque é um estágio dentro da sua casa, se você for parar para pensar. Então, assim, fica um pouco difícil da pessoa que vai ver de fora numa empresa, vamos dizer que eu faço estágio na UFLA e eu quero depois trabalhar em indústria mesmo, não vou seguir a área acadêmica. Aí eles vão ver e vão falar que eu tenho um estágio, e assim, eles não vão saber a diferença entre aquele estágio e uma iniciação científica, não vão saber a diferença dele com um núcleo, por exemplo. Então, assim, vai caber a mim explicar isso, e eu não sei até que ponto também eu vou conseguir explicar isso tão bem, e se eu vou ter esse momento, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes, lá na hora que ele vai ler, ele vai falar, nossa, não fez nenhum estágio, já está tentando aqui papel de trainee, ou já quer trabalhar na empresa. Então, assim, para quando, né, se vocês tiverem a chance de fazer o estágio na UFLA e não quiserem a área acadêmica, até quando queira a área acadêmica, eu acho que não é tão interessante ir pensando assim. Eu pensei nisso porque eu estava com pouco tempo e eu estava querendo formar logo. E aí também já estava fazendo processo seletivo de mestrado, então para mim meio que casou na época. Mas eu não faria isso se eu tivesse dúvidas, né? Porque eu acho que quando a gente se limita fazendo só na UFLA, a gente acaba se limitando, e aí depois eu acho que fica um pouco mais difícil de você competir, porque a gente sabe que hoje em dia é tudo questão de números, né? Então, assim, às vezes você tem um estágio a mais, um supervisionado e um não supervisionado, já mostra um pouco mais da sua responsabilidade, da sua vontade de querer crescer e tal. E eu vejo que hoje em dia isso é um fator limitante, né? Eles acabam te excluindo se você só tem isso. Então, mesmo às vezes, sei lá, depois que vai para algum mestrado, alguma coisa assim, tentar fazer estágio. Tem pessoal que faz mestrado e também faz estágio nas empresas aqui ao redor. E assim, é só não receber a bolsa do mestrado, você consegue fazer o estágio recebendo por ele também. Então, não se reduzir, não se limitar, porque depois que a gente se limita, é muito mais fácil das empresas meio que cortarem a gente só pelo fato de ter uma coisa só, sabe? Uma experiência só. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês, a todos que mandaram as perguntas. E agora eu passo a palavra para a Tainá. Vocês estão me escutando? Sim. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos nossos convidados por terem topado vir aqui falar um pouquinho da experiência e vivência de vocês no estágio no TCC. Espero que vocês também tenham gostado dessa experiência e dizer que foi muito enriquecedora, muito gostosa essa mesa redonda, várias diquinhas anotadas aqui. E agradecer também a presença do professor Alexandre e da professora Lise. Se os senhores quiserem falar algo ou acrescentar algo, fiquem à vontade. Pode falar, Lise. Eu não posso abrir a câmera não, que eu estou com uniforme de home office. Mas eu gostei muito do evento, vocês estão de parabéns. Nós, como professores, eu acho que ajuda a gente a aproximar a gente, né, mais da realidade e como a gente pode contribuir para a formação. Porque, querendo ou não, né, a gente não forma alunos só para mestrado, a gente também forma alunos para atuar diretamente na indústria de alimentos, a gente forma profissionais para resolver problemas da indústria, as coisas não são idealizadas, assim como a gente, né, ensina na teoria, e é interessante quando a gente pega esses problemas, pega esses anseios, porque aí, né, a gente tenta se adaptar para dar respostas aí para vocês, para atualizar aí, né, quanto às nossas aulas, quanto aos conteúdos aí que a gente, né, está abordando. Então, acho que é muito válido aí esse tipo de evento, né? Agradeço também aí a participação do Alexandre, né? Espero aí que o PET, né, possa trabalhar aí de forma bem unida e bem proativa aí, tentando solucionar e melhorar de fato a nossa graduação. Eu vejo que, pelo menos a pandemia, ela deixou muito claro também a importância da indústria de alimentos. A indústria de alimentos deu um boom e
a gente vê aí, né, a maioria dos alunos aí estão fazendo estágio, estão empregados, né, até para os alunos nossos de mestrado, a gente tem visto aí muitos alunos durante o curso de mestrado mesmo sendo contratado, né, infelizmente a gente está com problemas aí em relação à bolsa, não está tendo muito estímulo, né, por parte do governo federal, mas em contrapartida a indústria de alimentos ela está bem aquecida. Então, isso né, nos motiva aí a preparar aí profissionais cada vez mais habilitados e capacitados aí para resolver esses problemas, né? Então, agradeço aí também a participação do Alexandre e gostei muito aí da fala de todos vocês. É possível fazer mestrado e tá fazendo aí um estágio, né? É possível fazer mestrado e trabalhar, lógico, depende aí de cada um. É possível fazer o mestrado, fazer as disciplinas do mestrado durante a graduação, isso é possível. Então, aproveitem todas essas experiências que são gratuitas, né? Por enquanto são gratuitas e que vocês têm disponível aí na UFLA. A UFLA é uma universidade de excelência, então aproveitem essas oportunidades, né? Vocês podem errar aqui, vocês podem aprender aqui na UFLA, e quando vocês chegarem lá na indústria, né, vocês não vão saber de tudo, mas vocês vão ter ali um conhecimento e vão ter que buscar esse conhecimento aí para tentar solucionar e consolidar também o que vocês vão aprender, né, quando saírem da universidade. Então é isso, eu gostaria de parabenizar vocês aí, que foi muito, muito bacana mesmo. Então, de parabéns. Pode falar, Alexandre. Bom, eu queria agradecer a todos aí que participaram, os convidados, né, muito bem escolhidos, dar os parabéns ao Pet, à professora Lise aí pelo grupo, né, formado, e acho que só que a próxima vez acho que eu vou entrar com pseudônimo, porque aí acho que não vou inibir assim, né, porque vocês ficarem elogiando muito aí a coordenação, porque eu acho que eu estava presente, né, então próxima vez eu vou entrar meio escondido aí, mas parabéns a todos, e é engraçado, né, porque eu acho que eu orientei até agora 3 alunos do TCC só na minha vida inteira, e os 3 participaram da mesa redonda hoje, aí foi muita coincidência, mas é muito legal, e parabéns aí a todos pela mesa redonda. Muito obrigada, Liz e Alexandre, pelas palavras. Nós agradecemos a presença de vocês. Antes da finalização, alguns avisos importantes. A lista de presença e o feedback já está disponível aqui no chat. Não esqueçam de preencher, porque por ela que a gente gera o certificado do evento. E também a liberação do certificado será informada no grupo do WhatsApp. Então, aproximadamente uma semana aí já vai estar aí disponível. Aproveitando aqui o espaço, fazer uma propaganda. Semana que vem nós temos a terceira jornada de Engenharia e Tecnologia de Alimentos. Vai ocorrer nos dias 16 e 17 de novembro. E as cases dessa edição será sobre chocolate e carnes, com a Flávia Débora, da Nestlé, e a Bruna Oliveira, da Aurora. E os núcleos convidados foi o NETEC e o NEPO, então fiquem ligados. O formulário de inscrição também está disponível aí no chat. E nós queríamos desejar uma boa noite a vocês e muito obrigada pela presença.